Pode começar, então. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que a misericórdia do Cristo possa continuar conosco. E recebo o abraço dos nossos irmãos aqui da Associação Espírita Fraternal, né, que trabalha aqui em Nova Friburgo. O tema de hoje é um tema que é meio, considerado por muitos, um tema meio triste, um tema complicado, né, que é a sorte das crianças após a morte. Ninguém gostaria, né, de falar sobre uma questão que é tão dolorosa para os pais, para os familiares, né? Para os amigos, perder é, uma pessoa que está em tão tenra idade ou começando a sua trajetória, né? Mas, infelizmente, precisamos estudar, falar, discutir sobre o assunto, né? Para que possamos servir de alento, de alguma maneira, para os irmãos que estão passando por esse problema ou já passaram, né? E então, estarmos preparados. Aqui está aparecendo uma situação em inglês, pode apertar esse Go It ou não? Que está aqui, do Zoom. Ah, bom, desculpa. Então, nós vamos ver que é um assunto, é uma situação, essa da morte prematura, né, das crianças, né, seja em tenridade ou natimorto, ou com 8, 5, 6, 10 anos, não importa. É algo que sempre causou e causa uma série de pensamentos e traz uma série de reflexões. Na antiguidade, né, os povos ainda eram politeístas, não existia um Deus único, a ideia do Deus único, da unicidade de Deus, nem tampouco tinha acontecido o advento do Cristo. Os povos, né, eles já vivenciavam essa situação e o interessante, né, que vamos guardar esse link, né, da situação boa de fazer o bem e fazer o mal. Os povos antigos pensavam o seguinte dentro de suas crenças: a criança morreu, ela vai para o céu? Não. Para o paraíso lá, o nome que eles davam à época? Não, porque ela não foi boa o suficiente dentro dos conceitos, né, de bondade, de equidade, que fariam com que aquela criança pudesse ascender a esse paraíso. Não, porque ela não foi boa o suficiente ou não fez o bem como tinha de fazer. Mas também ela não deveria ir para o Hades, para o inferno, ou para as regiões de tristeza e sofrimento, porque também ela não fez o mal para poder merecer tal castigo. Então essa criança ficava no limbo, ali, sem gozar do paraíso, nem tampouco sem também passar pelas vicissitudes, pelos sofrimentos infernais. Nós vamos ver que isso é bem interessante, porque o próprio Allan Kardec, né, em uma das perguntas que ele faz para o Espírito de Verdade, né, onde Deus colocou a sua lei, e a resposta vem na consciência dos homens. Então, nós vamos ver que esse problema já afligia os povos antigos e persistia. Veio o advento do Cristo, veio primeiramente Moisés com a unicidade de Deus, depois veio a questão do Cristo e as religiões foram se adaptando e chegaram a determinadas conclusões. As religiões já da era cristã, que se houvesse o batizado daquela criança, ela estaria salva, tem a sua vaga garantida no céu. Mas também vieram outros problemas. Mas e aquela criança que é natimorta? Ou aquela criança que morreu em eternidade e o pai e a mãe não puderam batizar sem ter culpa? Bom, essa continuava num limbo aguardando a decisão de Deus. Mais à frente, já agora com o Papa Bento XVI, houve uma mudança. E houve um estudo que chegou à seguinte conclusão: as crianças que perderem a vida, não importa, natimorto, se os pais puderam levar ou não, elas vão para o céu, não vão aguardar mais nada, porque Jesus tinha predileção pelas crianças. E assim foi resolvido esse impasse, essa situação dentro da Igreja Católica. E outras religiões também tiveram suas soluções. Mas aí trazendo para o nosso universo, para a nossa religião, trazendo para aquilo que nós acreditamos que é o Espiritismo. Por que o Espiritismo é tão radical, vamos dizer assim, tão duro? Por que, que ele coloca que as crianças não podem ir para o céu, não poderiam participar dessa aventura que nós temos dentro da doutrina, dentro de seus pilares, dentro de sua estrutura, a questão da fé raciocinada. Nós temos essa questão, né? Ou seja,
Se nós vamos ver mais à frente aqui, eu vou inclusive falar as questões para podermos esmiuçar melhor esse tema, né? Nós vamos ver que tudo é dentro da questão do merecimento, tudo é dentro de uma questão, né? Ou seja, que não tem as facilidades, não tem as benesses. Todos nós fomos um dia criados simples e ignorantes e chegaremos um dia até a perfeição máxima que podemos chegar, que é a perfeição do Cristo, que é absoluta somente o Pai Celestial. Ou seja, então vamos ver o que ele diz aqui, o Sr. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Ele diz, na questão 197, poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? Algumas vezes, essa é a resposta, o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Ou seja, então demonstra que aquela criança, ela não teve o seu início espiritual do momento em que o corpo estava ali, o neném nascendo e houve essa fusão. Não, não é por aí. Ali, na verdade, existe um espírito que já teve vidas anteriores e que vai trazer a sua bagagem evolutiva dentro daquilo que nós acreditamos. E ele vai perguntar aqui na 198, que vai responder aquela questão que nós estávamos falando anteriormente. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em eternidade pertence a alguma das categorias superiores? O Allan Kardec, né, ele coloca para poder desvendar ali essa situação, porque nas outras religiões vai para o céu, não tem uma questão do inferno, e por que que no caso, né? Vamos lá. E ele vai dizer o seguinte: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Ou seja, é aquilo que nós falamos. São as conquistas morais, as conquistas intelectuais, é a bagagem que aquele espírito vai trazer. Ele vai trazer essa bagagem, ou seja, são as suas conquistas. Como também, se ainda tem erros, falhas, ainda tem também vícios, ele também tem que depurar e ao seu tempo ele vai conseguindo. Ou seja, não há privilégios, como nós falamos. Então, na questão espírita, né, se ele não fez o bem, não fez o mal. E aí voltamos lá atrás, aos nossos irmãos do politeísmo. E eles chegaram a essa conclusão. Ele não é digno do céu porque não fez, não teve, né, as resoluções, não tomou parte do seu quinhão para poder ir para o céu. Mas também ele não cometeu crimes e maldades ou erros e vícios e falhas para também ir para o inferno e ficava num tipo de um limbo que acabava sendo, dentro daquilo que eles acreditavam, a área mais justa. E aí, com o advento do Espiritismo, que vai trazendo a chave para muitas respostas e vai diluindo, vai dissolvendo a névoa das dúvidas, né, e de questões que eram complexas e que não tinha muitas explicações, trazendo a realidade sob a luz da doutrina da equidade, do merecimento, né? Por quê? Ou seja, ninguém vai receber algo sem ter feito por merecer. Ou seja, é a lei de causa e efeito que acontece. Então, nós sabemos, você plantou o bem, vai ter que receber o bem. Não tem como, ainda que você não queira, que você esteja fazendo isso de maneira desinteressada, faz parte. Como também, se você cometeu erros, não adianta que você não vai simplesmente poder, só através do arrependimento de pedir as desculpas, se libertar daquela situação que vai ter que responder, porque vem a expiação e vem o resgate para que você possa, então, se depurar, se limpar daquela situação. E é lógico, sempre com a misericórdia do Pai, sempre com o amor de Deus, né, que vai, de alguma maneira, nos auxiliar. E ele continua aqui a 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E aí vem a resposta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Ou seja, precisamos, né, ter aquele cuidado, porque às vezes dentro do espiritismo nós acabamos tendo um costume de, se está passando por isso, é porque é devedor. Se ele está vivenciando esse momento, ele deve ter feito alguma coisa muito grave há algum tempo. Aconteceu isso porque os pais necessitam disso para aprender. Aquele espírito que está ali deve ter muitas dívidas, então
Não é receita de bolo o espiritismo. Não tem uma fórmula exata. Pode ter várias vertentes, várias situações, como nós vamos ver aqui no estudo dessa noite. Né? Naquela primeira parte, vamos colocar aquele irmão. Às vezes, ele tinha fluido vital, tinha energia para viver até os 70 anos numa reencarnação passada. E aí, por causa de sua atitude, por causa de sua conduta moral, de sua conduta mental, por causa da maneira que ele vivenciou, né, e passou pela vida terrena, ele pode ter desgastado, ele pode ter trazido problemas para a sua saúde e desencarnou antes da hora. Desencarnou até muitas das vezes como suicida. E aí ele terá que completar em outra vida, se for necessário, para a sua evolução, para o seu crescimento, aquela situação. E olha que muitas das vezes a pessoa fala, mas será que todo mundo queria ir como suicida? Não, muito pelo contrário. Muitas das vezes nós estamos achando que estávamos fazendo o melhor para a gente, que estávamos gozando, que estávamos usufruindo da vida, vivendo a vida como ela deveria ser vivida. Só que, na verdade, não. Nós estávamos, infelizmente, dependendo da situação, trazendo complicações sérias, né, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio perispiritual, enfim. Outros, infelizmente, partem e vão retornar futuramente para resgatar a situação. Mas também existem outras situações. Às vezes, é necessário, né, que aquele irmão passe por aquela situação para terminar de resgatar uma pequena prova, ou até mesmo um tempo que, por algum motivo, o seu corpo não aguentou e ele desencarnou, vamos dizer, horas antes, meses, dias, por causa de questões de doença, enfim. Muitas das vezes também aquele irmão, ele pediu essa prova para que pudesse auxiliar os seus familiares que já vêm o acompanhando em outras reencarnações e não conseguem desenvolver a compaixão, não conseguem desenvolver o senso de família, não conseguem ainda criar laços fortes dentro das questões morais. E aí esse irmãozinho pede para reencarnar, pede para nascer naquela família, a fim de que possa, com o seu desencarne prematuro, auxiliar na evolução dos irmãos de caminhada. Ou seja, tem esse lado, por isso que eu falei, não é receita de bolo. Bem como também, muitas das vezes, aqueles pais precisam passar por essa situação porque olvidaram, porque falharam em outras reencarnações, porque cometeram erros graves, enfim. A gente sabe que muitas das vezes participaram de questões de aborto e aí acabaram trazendo, né, essa situação para a próxima vida e vão vivenciar esse momento para que possam ir resgatando e expiando suas dores. Então a gente vai vendo que as perguntas elas vão trazendo as respostas que vão fazer com que nós possamos compreender melhor o que acontece com esses irmãos. E aí nós vamos ver aqui o que sucede ao espírito de uma criança pequenina quando ela desencarna. Recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforço da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes, tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Ou seja, é aquilo que eu falei. Se nós acreditamos que Deus é bom, justo, é amor e misericordioso, e a sua justiça não tem uma nódoa, nós vamos ver que, se aquela criança, ao desencarnar, tivesse o privilégio de ir para o céu, nós, que estamos a braços com as vicissitudes, lutando contra nós mesmos, que é a grande luta, travando a nossa reforma íntima, buscando a nossa melhoria, o nosso crescimento tanto intelectual quanto moral, e caímos e levantamos, ou seja, teríamos muito mais chances de estarmos com 90%, né, do bilhete garantido para as zonas umbralinas e infernais, enquanto aquele outro irmão, que não passou pelas situações apenas porque desencarnou, estaria vivenciando momentos de beatitude, de paz e gozando daquilo que ele não fez por merecer, sendo aí uma grande injustiça.
Aí nós vamos ver aqui, inclusive, continuando nas questões 346, 347, o que ele diz aqui. A união do corpo e da alma, para aqueles que quiserem procurar, está nesse capítulo. A questão 346. O que acontece ao espírito cujo corpo que escolheu venha a morrer antes de nascer? Ele escolhe outro. Né? Ele vai poder escolher outro, se aconteceu por algum motivo. Pode também, ele está vivenciando aquela situação. Ele era aquele que participava em fazer abortos, essa situação toda, e agora ele vai sentir, né, o drama que é não conseguir vir à luz e havendo o aborto espontâneo e por aí afora. Na 346A, qual poderia ser a utilidade dessas mortes prematuras? E ele vai dizer, o Espírito de Verdade, em grande parte a causa dessas mortes são as imperfeições da matéria. 347. Qual utilidade há para o espírito uma encarnação cujo corpo morre poucos dias após seu nascimento? O ser ainda não tem consciência de sua efetiva existência. A importância da morte é quase nula. Como já dissemos, é muitas vezes uma prova para os pais. Ou seja, ele ainda está no estado de perturbação, ele ainda não fez o link, a ligação total, porque essa se dá, né, o acoplamento total do perispírito com o espírito naquele corpo é no momento do parto, logo assim, naquele instante, há essa união total. O que existe antes é a aproximação perispírita, que já existe, daquele espírito que está designado, né? Ele vai tendo a compactação espiritual, ele vai tendo a redução espiritual, e ele vai estar ali, juntamente com o bebê que está no ventre da mãe, vivendo aquele momento, mas ainda não está totalmente, os laços fluídicos não estão totalmente atados. Na 348, ele vai perguntar: o espírito sabe de antemão que o corpo que escolheu não tem chance de viver? Uma pergunta bem interessante, uma pergunta bem profunda. E ele vai dizer, o espírito de verdade, às vezes o sabe, mas se houve escolha intencional, é porque recuou ante a prova. Aí sobra aquelas duas situações que eu falei. Às vezes ele necessita passar por aquela situação, ele sabe que aquele corpo não vai conseguir, mas ele precisa dessa situação, precisa vivenciar esse momento para poder se libertar dos erros do passado e buscar a paz tão sonhada e começar a caminhar na direção da luz, do crescimento. Mas, muitas das vezes, ele sabe que a sua prova será muito dura. E o que ele faz? Ele sabe que aquele corpo não vai avante, e ele fica na dele porque ele não está ainda fortalecido, né, necessariamente, moralmente, dentro, apesar de ter aceitado, apesar de ter entrado lá no projeto reencarnacionista, onde foi tudo preparado para que ele pudesse, né, pelos engenheiros que fazem esse trabalho, para que ele pudesse vivenciar uma reencarnação onde ele pudesse resgatar, pudesse evoluir, crescer, enfim. Mas, infelizmente, ele abre mão dessa situação. Então, nós vimos aí, né, quão ampla, quantas vertentes existem dentro dessa questão da sorte das crianças, né, que é um capítulo do Livro dos Espíritos, após a morte. Aí nós vamos ver que uma pergunta que é muito feita. Várias mães, pais, familiares, né? Gente, eu sonhei com meu filho, ele estava grande, ele estava adulto, ele já estava jovem, e eu perdi meu filho quando eu tinha 2, 3 anos, 5 anos, 6 anos. É uma outra situação que acontece. Aquele irmãozinho, né, que desencarnou, normalmente ele não tem as condições necessárias, a grande parte, a grande maioria, ele não tem as condições necessárias para se deslindar, para se libertar dos laços fluídicos que prendem o seu perispírito, né, na forma infantil, juntamente com a sua capacidade mental. Ou seja, mas então ele fica preso ao corpo físico, de modo que ele vai sofrer a situação da cremação, se for o caso, ou da decomposição, de todo aquele horror. Não, não. Só se for realmente muito necessário. Mas se não, ele não vai vivenciar. A questão é que ele não consegue se libertar da influência psíquica e emocional que existe, porque ele se viu pequenino, ele estava miniaturizado e o seu espírito encontra-se ali, vivenciando aquele momento. Somente espíritos já
com muita lucidez, com muito crescimento, nós vamos ver isso mais à frente, é que conseguem fazer esse tipo de trabalho e seguir em frente. Na grande maioria, não consegue se libertar porque não tem o entendimento, nem tampouco a capacidade para fazer isso. Mas vem uma questão. Ah, mas ele se encontra com suas potencialidades, o seu vigor? Sim, é lógico, porque ele se libertou do abafador, querendo ou não, que é o corpo de carne, que é a matéria, que o limita aos 5 sentidos, né? Se ele não tiver com nenhum problema, mas e vai para o campo espiritual, onde tudo nessa dimensão é muito mais profundo, tudo é muito mais dilatado, as sensações, né? Os seus sentidos estão mais aguçados, ou seja, mas ele não consegue se deslindar, se libertar desses laços, né? Aí nós vamos vendo aqui que na Escola do Além, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? E Cânticos do Coração. Eu li o livro Escola do Além para fazer esse trabalho. É um livro que é pequenininho, são 40 folhas, é muito bom e vai trazer explicações bem interessantes. Mas nós vamos falar nesse primeiro momento, e até também sobre o livro Cânticos do Coração, da senhora Ivone Pereira, né? E essas escolas, né? Aliás, na verdade, tudo que existe na Terra é uma cópia parca daquilo que existe no plano espiritual. Essas escolas existem e dividem por departamentos, divide por faixas etárias. As crianças que lá estão vivenciando, né, que desencarnaram e foram conduzidas para essas escolas para que lá pudessem desenvolver a sua capacidade, para que pudessem, muitas delas vão reencarnar em pouco tempo, vão reencarnar em alguns anos na mesma família, outras vão reencarnar daqui a 20, 30 anos, mas vão passar pelo processo de crescimento para que possa, no plano espiritual, eles serem reconduzidos para que possam aproveitar aquele momento e se libertar de suas antigas mazelas morais, de suas dores, enfermidades morais e outras situações que poderiam trazer um problema para a nova reencarnação e que lá vai ser dada a oportunidade para eles. Inclusive, nesses departamentos, né, muitas mães são levadas, né, para lá durante o desdobramento e elas estão ali trabalhando, estão auxiliando os seus filhos, minimizando as suas dores e preparando para que eles possam, num futuro bem próximo, retornarem ao corpo de carne através, de novo, da sua maternidade. Ou seja, isso é muito importante. Por isso que nesse próprio livro aqui que eu vou falar mais à frente essa questão, né, da Verinha, que é o espírito que desencarna e vai voltar para a família, na escola do além, temos certos cuidados, temos certas minudências com a questão de o que fazemos com os nossos órgãos genésicos, com os órgãos reprodutivos, para evitar problemas futuros, né? Por exemplo, aquelas mães, né, veem seus filhos crescendo porque eles já estão conseguindo, aos poucos, se libertar da influência psíquica e emocional que eles tinham quando estavam ainda pequeninos. Ou seja, ela já consegue ver, se não for o caso de um espírito mais adiantado. Como, por exemplo, com alguns parentes, que a gente fala, eu sonhei com meu avô, ele estava remoçado e estava mais jovem. Sim, porque ele voltou a ter o vigor e ele teve mais condições, sabe, como se deslindar, apesar de teve também, muitas das vezes, o auxílio de outros irmãos espirituais que fizeram aquele trabalho e ele começa a retomar a sua aparência, que ele prefere, ou até mesmo a aparência de outras reencarnações, como nós vamos ver que isso acontece, né? E aconteceu a todo instante. Ou seja, nesse livro da Cláudia Pinheiro Galassi, ela é uma menina, é uma moça, ela desencarna aos 20 anos de idade, pelo que o livro fala, fica meio foi um acidente, tudo leva a crer que foi um acidente de carro, e ela foi levada para essa escola no além, depois do seu desencarne, para que ela pudesse valorizar a vida física. Ela não fez nada a ponto de ir como uma suicida involuntária ou indireta, nem tampouco suicida direta, não. Mas parecia, pelo que o livro coloca, que ela não dava a devida importância à questão da reencarnação, da necessidade que o espírito tem de estar reencarnado no corpo físico para poder evoluir.
para poder crescer, para poder desenvolver as suas potencialidades, tanto na área da intelectualidade, tanto na área da moralidade espiritual. E aí ela observa que existem cursos para as mães, né? Ou seja, muitas das vezes a gente fala, a criança não nasce com manual de instrução, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser pai? Como é que vai ser mãe? É uma questão que muitos, né, se colocam, aí vão buscar ler nas revistas especializadas que existem, ou vão procurar auxílio, mas no plano espiritual, que é o plano que vai trazer todas as ideias, né, para o plano físico, já existe essa escola e as mães lá estão treinando, estão se preparando. O que aconteceu? Essa velhinha, né, ela, infelizmente, ela desencarna com 8 anos de idade, numa situação lá de doença, e ela vai ser conduzida para esse lar, né, para essa escola no além, e lá ela fica. Lá ela vai, aos poucos, sendo preparadas para voltar para a própria família. Só que aí vem um problema. A mãe dela, depois da questão de ter a menina e com a questão da morte, ficou muito triste, muito decepcionada e fez uma ligadura de trompas irreversível, impedindo assim que ela pudesse voltar diretamente através da sua própria mãe, o que lhe traria muita alegria e felicidade. Mas nessa história, nesse caso, vai ter um final feliz, graças a Deus, né? A irmã dela, que era tia, né, da velhinha, estava querendo há muito tempo ser mãe, vinha buscando. E aí, no desdobramento, a tia foi levada juntamente com a mãe e a velhinha para que fosse preparado, né, os projetos da reencarnação de velhinha. E ela iria reencarnar agora na sua tia. A sua tia seria a mãe de velhinha, e a mãe de velhinha, na outra encarnação, seria sua tia. Ou seja, foi como conseguiram fazer com que a situação ficasse menos complicada e ela pôde voltar para a família. Por isso que temos que ter muito cuidado ao mexermos, né, na questão genésica, laqueaduras, é, aquela situação também que é feita com os homens, né, que me fale agora o nome, me falha a memória, infelizmente, né, vasectomia. A vasectomia, ou seja, para que não criamos, né, venhamos a criar embaraços para nós mesmos. É lógico, a frase de Chico é lapidar: tudo que é seu encontrará um jeito de chegar até você. Mas aí vai passar por outros caminhos, por outras situações, vai dar uma volta maior, ou seja, de uma forma que talvez não fosse necessária, né? Então, a gente vai percebendo que tudo está encaixado nesse grande mosaico, né? E aí também nós vamos ver que existe a questão, né, muitas das vezes, que o Francisco Cândido Xavier, nosso querido, né, que psicografava as cartas das mães, né, que dizia que recebia os telefonemas de lá para cá, e ele falava uma coisa muito interessante, né, que precisamos estar sempre atentos. A saudade edificante. Nós vamos ver aqui, né, que, infelizmente, muitas pessoas morreram. Nós vamos ler aqui ipsilitris para que não possa ter uma falha. E vai dizer assim: foi uma tarde ensolarada numa fazenda do interior de São Paulo, quando a pequena Fernanda Cruanes, de apenas 4 anos de idade, caía do trator em que se encontrava, vindo a desencarnar em 8 de agosto de 1981. Menos de 12 meses após o ocorrido, exatamente em 30 de julho de 1982, Fernanda se manifestava através da mediunidade segura de Francisco Cândido Xavier, em comunicação reproduzida na obra Estamos no Além, solicitando aos seus pais que não se entregassem tanto ao desespero como frequentemente vinham fazendo, posto que todas aquelas sensações de sofrimento lhe eram integralmente transmitidas. Declarava ainda que sua avó Geni, também desencarnada, conduzia-lhes as mãos durante a comunicação, pois que ela se ressentia da dificuldade de não saber escrever, revelando um condicionamento psíquico comumente observado na maioria dos espíritos precocemente desencarnados, sem prejuízo, porém, da consistência de sua mensagem, que acusava uma situação evolutiva satisfatória. Então, nós vamos ver que é aquilo que o Francisco Cândido Xavier falava, a saudade edificante. Ah, então, Vital, quando eu lembrar dos meus pais,
dos meus familiares, dos meus filhos, de alguém, do meu marido, da minha esposa, que desencarnou, eu não vou ter as lágrimas, eu não vou poder me emocionar? Não. Você vai se emocionar, faz parte, você vai chorar, mas que façamos isso com desprendimento, que façamos isso com amor pelo próximo, compreendendo que ali existe um espírito que desencarnou e muitas das vezes está vivendo ainda momentos de perturbação, de situações ainda em desenvolvimento, né, para a sua compreensão, que nem dessa menina, ela não conseguia escrever. Para ver, ali existe um espírito antigo, um espírito que já passou por várias reencarnações, com certeza, que já foi alfabetizado em vários idiomas, em várias línguas, mas ele não conseguia atuar, porque ele ainda estava miniaturizado e ainda estava com a sua capacidade emocional psíquica presa à questão da idade, que ela não tinha aprendido ainda a escrever. E aí o que acontecia? Ela recebia toda aquela influenciação de sofrimento dos pais, fazendo com que ela se sentisse mal e a coisa só vai agravando. Isso também vai fazer mal para os pais, porque muitos dos casos, como já lemos em várias obras, né, principalmente nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, traz muito essa situação que muitas das vezes a obsessão vem do encarnado para o desencarnado e atrai aquele irmão. E aí, como aquele que está encarnado no corpo físico vai acabar sofrendo os choques energéticos daquele outro que está desencarnado, que vai atuar com mais liberdade. E aí vai haver o problema da obsessão e que vai trazer problemas, muitas das vezes, para ambos, e desnecessário. Porque a gente sempre coloca a obsessão como algum inimigo, alguém que quer nos destruir, mas muitas das vezes não. É uma obsessão até por amor, porque aquele é atraído, ele quer ajudar de alguma maneira, fica ali perto, ele, como está vinculado pelo campo emocional, pelo campo mental, pela frequência, se une. E aí aquele que está no corpo físico vai começar a sofrer os problemas e vai adoecer e tantas coisas mais. Então precisamos, né, lembrar de que maneira? Maneira carinhosa, maneira afetuosa, dos bons momentos que vivemos, porque todo esse pensamento, através da prece, da oração, vai chegar naquele irmão. E ele vai se sentir fortalecido, vai se sentir feliz, vai se sentir bem por ter podido, de alguma maneira, ter contribuído de forma positiva para o crescimento daquele irmão, que agora o reconhece e sente a saudade, mas a saudade que não prejudica, a saudade do amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro liberta, ele não aprisiona. Isso é posse. E a gente confunde muito, né? Amor com posse e vice-versa. Então, precisamos ter essa capacidade, precisamos buscar isso dentro de nós, né? Nos conscientizarmos. E ele continua aqui, bem interessante, falando, né? Chico Xavier, em determinado momento da vida dele, ele fez um trabalho durante 3 anos com Peixotinho, que era aquele grande médium de materialização. Para aqueles irmãos e irmãs, né, que já estão há mais tempo no Espiritismo ou já leram algumas obras, sabe do que eu estou falando. E aqueles que estão chegando agora vão saber que Peixotinho foi um método de materialização e que usava o ectoplasma e fazia trabalhos grandiosos. Chico, durante 3 anos, trabalhou com ele, relatou em livros o ocorrido, mas depois Emmanuel falou: olha, Chico, o seu trabalho, o seu vínculo é diretamente com os livros. Né? Você já vivenciou isso, foi importante, mas agora ele segue o caminho dele e você vai seguir o seu. E bem diz aqui, naquelas memoráveis sessões, é um livro de Chico Xavier, o espírito Araci, guia espiritual do conceituado médium Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, tangibilizava-se sob a aparência de uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. Esse espírito está bem evoluído. Ele queria aparecer como uma criança de 3 anos de idade, por algum motivo. Assim também, para sua surpresa e satisfação, descobre que a dirigente espiritual daqueles trabalhos, de alta importância, era exatamente sua filha Heleninha, desencarnada quando contava apenas 1 ano e 8 meses. Por vezes, ela se apresentava na forma infantil. Noutras ocasiões, mostrava-se sob aparência adotada em encarnação pregressa, demonstrando grande domínio sobre o seu perispírito. Ou seja, ela só tinha forma infantil. Somente isso. Porque ela agia, falava, se comunicava, participava de uma sessão de suma importância com toda a sua potencialidade, com toda a sua capacidade intelectual e moral, evolutiva, da evolução que ela conquistou para o seu espírito, tanto a dirigente quanto a médium, né, que atuava com o Peixotinho. Então, né, nós vamos ver que toda essa situação
ela existe. E isso são os dois mundos que se interligam. E qual é o caminho que vai fazer com que esses dois mundos vão se interligar? A força do pensamento. O pensamento. Quando a gente se reúne para fazer uma prece, nós estamos ali orando com fé, mas estamos pensando, e o nosso pensamento está gerando energias. Quando a gente entra numa sintonia mais baixa, a gente também está vivenciando, através dos pensamentos, criando as situações que futuramente serão os campos umbralinos, que nada mais é que o nosso desequilíbrio espiritual, o nosso desequilíbrio intelectual, é a nossa falha moral, ainda dentro dos nossos pensamentos menos felizes, das nossas atitudes, das nossas viciações, dos nossos condicionamentos, que ainda são muito grandes, que é o que faz com que nós reencarnemos várias e várias vezes e ainda continuemos nesse moto contínuo, nesse círculo, né? Como diria vulgarmente, o cachorro correndo atrás do rabo ali, naquela maneira que a gente fica, porque a gente não consegue se libertar desses condicionamentos. Então, é, 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 tudo isso faz parte de um trabalho que precisamos fazer, que é a reforma íntima, que é a mudança de atitude, de postura perante a vida. Mas se nós não nos conhecemos, como vamos conhecer o próximo? Como vamos conseguir, né, fazer esse trabalho na plenitude? Nós buscamos o entendimento, buscamos o estudo, buscamos o caminho da caridade, que é o caminho mais importante, buscamos o caminho da fé e vamos agregando toda essa situação para que se possa, amanhã depois, utilizarmos da melhor maneira. É, nós vamos ver aqui também, na quarta obra basilar da codificação, O Céu e o Inferno, publicado pela primeira vez em 1865. Temos precisamente na segunda parte, capítulo 8, a oportunidade de analisar uma comunicação de alto teor filosófico, que revela a rápida emancipação do espírito Marcel, desencarnado alguns meses antes, aproximadamente aos 8 anos de idade, após atrozes sofrimentos que ele havia superado de maneira exemplar. Ou seja, é mais um caso. Aquele espírito já estava em evolução, em crescimento, aceitou as suas provações, aceitou o seu sofrimento através da doença. Em momento algum, ele se deixou abater, muito pelo contrário, ele ainda incentivava de alguma maneira, levantando o moral dos seus pais, dos seus familiares, e ele, quando se liberta, ele por si só consegue se libertar em pouco tempo dos laços psíquicos, dos laços emocionais que o prendiam àquela condição infantil. Por quê? Passe de mágica? Privilégio? Alguma vantagem porque ele sofreu aqueles 8 anos na carne? Não. Conquista. Ele já vinha conquistando esse entendimento, ele já vinha conquistando essa questão moral, e aí ele colocou em prática, dentro daqueles anos que ele estava vivenciando ali, de dor, de sofrimento, para servir de auxílio, de força, de trampolim para os seus pais, para os seus familiares. E, ao mesmo tempo, ele foi, de maneira verdadeira, como estava o seu sentimento alinhado com o seu pensamento, ele foi se libertando das amarras do débito, com certeza. E isso acontece com outros espíritos que já estão em plena capacidade, que estão buscando entendimento. Como a gente vê, muitas crianças, muitas pessoas que estão sofrendo e ainda nos dão um exemplo e ainda muitas das vezes nos consolam, né? Não, não fique assim. Como disse a música há pouco, tudo passa, tudo isso vai passar, tudo isso vai se modificar. É uma questão de momento. Tenha fé e a gente até fica balançado, porque nós somos da doutrina da fé raciocinada, mas é lógico, temos também as nossas deficiências ainda, tudo isso faz parte, principalmente quando vemos algum ente querido. Muitas das vezes a gente até desejaria, quando é com um filho nosso, né, que acontecesse conosco, para que eles não precisassem passar, mas não pode, porque Deus não vai derrogar, né, o que é necessário para aquele ser evoluir, crescer e se libertar e seguir em frente. Porque já disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. É lógico que em tudo tem a misericórdia de Deus. Às vezes aquela criança, aquele espírito ia ficar 10, 12, 16, 18 anos, não sei. Só que
Ele já não tinha mais a necessidade, de repente, de vencer aquilo tudo. Então, ele, como já vinha com aceitação, com entendimento, ele já reparou o erro, ele já estava quite com a sua consciência, então, de repente, foi dado para ele, olha, encerrou aqui a história. Ah, mas não tinha... Não, não precisa. A lei dos homens é uma lei engessada, porque não tem como saber o que se passa em nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, mas ninguém engana Deus. Ninguém vai dar volta em Deus, como eu sempre falo. Não tem como. Ele sabe tudo, então, se ele viu que realmente não tem necessidade, ali se encerra a situação daquela expiação e aquele espírito está livre para poder seguir em frente. Então, a gente vai vendo, já estamos nos aproximando do final, né, da nossa palestra, né, desse estudo, ou seja, quantos caminhos, né? Não é aquela coisa engessada, não é aquela receitinha, como eu falei no início da palestra, de bolo. Ah, porque é assim, não. Existem centenas e centenas de vertentes. Nem tampouco estamos aqui, né? Passou isso jamais pela nossa cabeça de tentar esgotar o assunto de um tema tão profundo, de um tema tão abrangente, e que sabemos também que é um tema tão doloroso, mas é necessário que falemos, é necessário que possamos meditar, refletir sobre essas situações, até mesmo para, quem sabe, amanhã, como estamos no campo físico, sermos instrumentos da espiritualidade amiga para que possa auxiliar algum irmão que venha bater na nossa porta, na porta da casa espírita, no atendimento fraterno, e não ficarmos sem saber o que falar. Primeiro devemos realmente ouvir e pedir auxílio ao Cristo e aos seus trabalhadores, para que possamos, de alguma maneira, minimizar a dor daquele irmão de alguma forma. Com o estudo, se torna mais fácil, fica mais fluente as palavras, mas o mais importante é agirmos de forma amorosa, de forma caridosa. Às vezes, não vamos falar um ai, simplesmente vamos olhar para aquele irmão, vamos dar um abraço nele e, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento de amor, com todo o nosso sentimento de empatia, envolvê-lo naquele campo energético para que ele possa sentir, recolher as impressões amorosas e energéticas que estão sendo ali, com certeza, aplicadas pelos espíritos amorosos, pelo seu mentor espiritual, pelo mentor espiritual dos filhos ou da filha que ele perdeu, ou do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, e aí vai poder haver esse trabalho que vai tanto auxiliar aqueles irmãozinhos. Eu sei que, como eu disse, o tema é um tema pesado, mas é necessário que façamos o estudo. Nós vamos agora ler uma página de nosso querido Francisco Cândido Xavier, da psicografia, né, do Homem-Amor, e a página vem pelo autor Emmanuel, Ajudar o Filho. Essa página, ela não é falando daqueles que já desencarnaram, não. Essa página é falando para aqueles que estão encarnados, para aqueles que estão vivenciando a maternidade, a paternidade, e que possam ficarem alertas, né? Porque é de uma grande responsabilidade recebemos aqueles espíritos, né, que estão conosco sob a nossa tutela. E, além da grande responsabilidade, é um grande prazer. Eu vejo como uma grande alegria podermos estarmos ali, de alguma maneira, auxiliando. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, e no seu amor infinito, na sua justiça magnânima, que ele nos permite sermos co-criadores, apesar de sermos ainda seres tão pequeninos, pelo menos estou falando de mim, moralmente, seres que ainda têm tantos vícios, tantos defeitos e tão poucas virtudes, mas ele nos permite que trabalhemos na seara do seu Filho, como todos nós também somos filhos de Deus, na seara do Cristo, mas que também possamos, de alguma maneira, dentro na nossa caminhada evolutiva, sermos co-criadores e também termos a responsabilidade, termos a alegria de sermos pais e mães. Ajuda o teu filho enquanto é tempo. A existência na Terra é a vinha de Jesus, e que nascemos e renascemos. Quantos ouvidam seus filhos a pretexto de auxílio ao próximo e acabam por fardos pesados a toda a gente. Quantos se dizem portadores
da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono. Não convertas o companheirinho inexperiente em ornamento inútil na galeria da vaidade, nem lhe armes um cárcere no egoísmo, arrebatando-o à realidade, dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe sempre que possível a bênção dos recursos acadêmicos, mas, antes disso, abre-lhe os tesouros da alma, para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procura agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando-o simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em alimária inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior. O buril do exemplo e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos da tua obra. Não importas, não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta, na alma vazia de educação, é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder sem amor gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preservasse a semente? Quem despreza o grelo frágil é indigno do fruto. Faze de teu filho o melhor amigo, se desejas um continuador para os teus ideais. Que será de ti se, depois de tua passagem pela vida física, não houver um cântico singelo de agradecimento endereçado a teu espírito, por parte daquele aos quais deves amor? Que recolherás na seara da vida, se não plantares o carinho e o respeito, a harmonia e a solidariedade, nem mesmo no canteiro doméstico. Não reproves a esmo. A tua segurança de hoje lança raízes na tolerância de teu pai e na doçura das mãos enrugadas e ternas da tua mãe. Esqueça a cartilha da violência. Que seria de ti sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar? O destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ama teu filho e faze dele o teu confidente e companheiro. E quando puderes, com o teu entendimento e com o teu coração, auxilia-o cada dia, para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora do teu repouso e para que te glorifiques em plena luz no instante luminoso do despertar. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A nossa bibliografia dessa noite foi baseada no livro Crianças no Além, Resgate e Amor, o Livro dos Espíritos, Escola do Além e Cântigas da Alma. Meus queridos irmãos e irmãs, agradeço a oportunidade que me foi dada e que Jesus possa nos iluminar. Que possamos ser, de alguma maneira, pais e mães daqueles que atravessarem nosso caminho, daqueles que estiverem sob nossa tutela, direto ou indiretamente, daqueles que venham estar confiados a nós pelos laços sanguíneos ou pelos laços dos apadrinhamentos, porque é uma responsabilidade. Quando nós nos colocamos para ser padrinhos de alguma criança, tenhamos em mente que a qualquer momento, em algum tempo, poderemos ser chamados à lida ao trabalho. Que não façamos aquilo tão somente por questões de costumes, mas sim porque estamos dispostos a receber aquele irmãozinho que agora está fragilizado na condição de uma criança, precisando do amparo e do apoio daqueles pais que serão ali a sua rota segura, a sua estrela guia. Obrigado, meus irmãos, que possamos ter um final de noite abençoado, com muita luz e muita paz. Graças a Deus e boa noite.